Sejam todos bem-vindos. Então, vamos falar hoje de sistemas e equações lineares. Tá? Sou o professor Marcelo de Macedo. Vamos falar inicialmente das equações lineares. Então, para que uma equação seja considerada uma equação linear, deverá ser escrita da seguinte forma geral, ou seja, eu tenho aqui A1x1 mais A2x2 mais A3x3 mais, etc. aqui, reticências, ANxN igual a B. Ou seja, eu tenho cada elemento dessa equação possui um significado. Os elementos A1, A2, A3, por fim, AN, são os coeficientes das incógnitas, ou seja, as incógnitas são x, x1, x2, x3, xn. E o termo B, que é o segundo membro, é o termo independente, quer dizer, é chamado também valor numérico da equação linear. Tá? O termo B pode assumir qualquer valor real. Caso B assuma o valor igual a zero, a equação linear será homogênea. Tá? Um determinado conjunto será a solução da equação linear se todos os elementos desse conjunto forem iguais às incógnitas da equação, e ao substituirmos os elementos desse conjunto nas incógnitas da equação linear, a igualdade, eu tenho aqui a igualdade, ou seja, quando eu substituir valores, essa equação deve ser verdadeira, ou seja, tenho que encontrar primeiro membro igual ao segundo membro. Tá? Veja um exemplo de quando um conjunto é solução de uma equação linear e quando não é. Exemplo, a equação 4x menos 3y mais 5z igual a 31 é uma equação linear. Ou seja, os coeficientes dessa equação são 4, menos 3 e 5. E no caso x, y e z, né, são as incógnitas, né? E o número 31, que é o segundo membro, ele é chamado de termo independente. Então, observe que para x igual a 2, y igual a 4 e z igual a 7, ou seja, estou atribuindo valores para as incógnitas, né? Quando eu substituir, respectivamente, x por 2, y por 4 e z por 7, essa equação vai ficar, aqui eu vou ter 4 vezes 2, 8, menos 3 vezes 4, 12, então ficou 8 menos 12, que vai ficar o quê? Menos 4, então fica menos 4 mais 5 vezes 7, 35, então ficou menos 4, né? Mais 35 vai ficar 31, ou seja, essa equação aqui ela é chamada essa terna, né? Que no caso seria 2, 4 e 7, né? Esse terno ordenado, ele é chamado solução da equação linear. Então, ok, né? Agora, um exemplo quando não é solução é quando eu substituo valores x, y e z. Por exemplo, se eu faço x igual a 1, y igual a 0 e z igual a 3, né? Essa equação aqui ela não será verdadeira. Por quê? Porque o primeiro membro vai ser diferente do segundo. Tá? Então, ela não será solução. Ou seja, o termo ordenado 103 não é solução da equação linear. Tá? Tudo bem? As equações abaixo não são lineares, ou seja, a equação linear tem que adquirir aquela forma, né? Agora, quando é que uma equação não é linear? Por exemplo, é quando uma variável está elevada a um expoente diferente de 1, que aqui no caso eu tenho x mais 3y menos z ao quadrado igual a 5. Então, ela não é linear porque a variável z, que é a terceira variável, está elevada ao quadrado. Não pode, tem que ser igual a 1. Tá? A minha segunda equação ela não é linear porque
observe que eu tenho aqui x mais y vezes z igual a 1, ou seja, a segunda variável e a terceira está em forma de multiplicação. Não pode, né? Não se pode, né? Multiplicar as variáveis entre si, tá? Que é o caso aqui. E observe que eu coloquei aqui o exemplo, né? De não é linear, uma equação, que é essa aqui, e essa aqui de baixo. Elas são as mesmas equações, tá? Só que representações diferentes, tá? X mais y elevado a menos 4 menos z igual a 4, ela não é linear porque o expoente aqui é menos 4 e tem que ser 1. Todos têm que ser igual a 1. E aqui eu tenho uma fração, né? A variável está no denominador. Tá certo? Então isso aqui não pode também. Então são exemplos de equações não lineares, tá? Vamos a algumas notações importantes sobre a equação linear. Primeiramente, quando os coeficientes das incógnitas forem todos iguais a zero e o valor numérico da equação for diferente de zero, essa equação não terá solução. Um exemplo, eu tenho aqui 0x mais 0 vezes y mais 0 vezes z. Isso aqui, o primeiro membro, todo ele é zero, né? Que 0 vezes x é 0, mais 0 vezes y é 0, isso aqui é 0. Aí observe que aqui, essa equação aqui ela é igual a b, onde b é o número real, então aqui pode ser qualquer valor. Então eu vou achar sempre o zero igual a algum valor, né? Ou seja, esse exemplo aqui, essa equação aqui, ela é chamada de equação impossível quando isso acontece, tá? Outra coisa, quando os coeficientes, né, das incógnitas forem todos iguais a zero e o valor numérico da equação for igual a zero, essa equação irá assumir qualquer valor real no seu conjunto solução. Um exemplo, eu tenho aqui 0 vezes x mais 0 vezes y mais 0 vezes z igual a zero. Então isso aqui, tudo isso aqui é igual. O primeiro membro é zero e o segundo membro também é zero. Então essa equação aqui ela vai ser chamada de equação indeterminada. Futuramente, esse tipo aqui de análise nos será muito útil, tá? Para escalonamento de sistema mais tarde, tá? Então já falei que essa equação aqui é uma equação indeterminada, tá? Ok? Para próximo. Bora ver aqui um exemplo. Vamos responder aqui um exercício, um exemplo. Calcule para que valor de m a quadrada ordenada, né? 1, 2, menos 3 e 5 é a solução da equação. A equação, qual é a equação? É essa aqui, 3x mais 5y menos m que multiplica z mais t igual a zero. Então, se eu quero saber qual o valor de m para que isso aqui seja verdadeira, então eu tenho que substituir respectivamente aqui, né, os valores de x igual a 1, que é o primeiro elemento da quadrada aqui, né? Y igual a 2, já que y é a minha segunda variável, né? A z, que é a terceira variável, eu vou substituir por menos 3. E t, que é a quarta variável, eu vou substituir por 5. Então, fazendo aqui essa substituição, né? Devemos substituir os valores do conjunto de solução nas incógnitas da equação. Então, fazendo aqui a substituição, onde tiver x, coloquei o 1. Onde tem o y, coloquei 2, né? Substituir por 2. Onde tem o z, eu substituí por menos 3. E onde tem o t, eu substituí por 5. Então, fazendo aqui essas operações, né, nós vamos encontrar m igual a menos 6. Portanto, para que o conjunto de solução, né, seja no caso aqui essa quadrada ordenada, seja a solução dessa equação acima, né, o m deverá assumir o valor igual a menos 6. Vamos iniciar aqui o estudo de sistemas lineares, né? Só falando das equações, né? de sistemas, tá? Então, o que é o sistema linear? Dizemos que um conjunto de equações lineares forma um sistema linear. Então, para mim ter um sistema linear, eu tenho que ter mais de uma equação linear. Está aqui um exemplo de sistema linear, ou seja, o primeiro exemplo aqui que eu vou dar para vocês seria um sistema linear com duas equações e duas incógnitas. Então, está aqui. 2x mais 3y igual a 10. E x menos 5y
igual a 2. Então está aqui um sistema com duas equações e duas variáveis, tá? O segundo exemplo aqui eu tenho um sistema linear com duas equações e três incógnitas, tá? Tá aqui o meu sistema aqui, 5x menos 6y menos 2z igual a 15. E a outra equação é 9x menos 10y mais 5z igual a 20. Então, aqui eu tenho meu sistema linear formado por duas equações e três incógnitas. Terceiro exemplo, aqui eu tenho um sistema linear com três equações e três incógnitas, né? Tá aqui x mais 9y mais 6z igual a 20, 3x menos 10y menos 12z igual a 5, menos x mais y mais z igual a 23, né? Quarto exemplo, né? Eu tenho aqui um sistema linear com três equações e quatro incógnitas, né? Eu tenho a primeira equação, x mais y mais z mais w igual a 36. Aí eu tenho 2x menos y mais 2z mais 9w igual a 40. Menos 5x mais 3y menos 5z mais 5w igual a 16. Vamos agora fazer aqui quando é que um terno, quando é que um sistema tem solução, tá? Então observe, o sistema linear abaixo admite o terno ordenado 1, 2, 3 como solução. Observe que para que um terno ou um par ordenado ou uma terna, né, ou uma quadrada seja solução do sistema, ele tem que satisfazer as três equações, né? Nesse caso aqui são as três equações, porque eu tenho um sistema formado por três equações e três incógnitas. Então eu vou fazer uma substituição, tá? Esse asterisco aqui eu estou representando uma multiplicação, tá? Então, onde tiver o x, vou colocar 1, mais 2 vezes y, que é 2, menos o z, que é 3. Então, isso aqui tem que ser igual a 2. Então, ficou 1 mais 4, né? Menos 3. Aqui vai ficar 2, o que vai implicar que 2 é igual a 2. Ou seja, a primeira equação ela é verdadeira. A segunda equação, fazendo aqui também as contas, vamos achar 3 igual a 3. Então, a segunda equação também é verdadeira. A terceira equação também ela é verdadeira. Então, vou achar 6 igual a 6. Então, observe que esse terno aqui ordenado, 1, 2, 3, ele satisfaz aqui as três equações. Logo, esse terno aqui é solução do sistema, tá? Agora, observe o seguinte, né? No entanto, ele não admite como solução o terno ordenado 1, 2 e 4. Então, pegando aqui o mesmo, né? O mesmo sistema e fazendo agora o terno ordenado 1, 2 e 4, fazendo aqui a substituição, todas as equações vão ser diferentes, ou seja, vai ser falso. Então, para ser solução, tem que fazer as três equações, se o sistema tiver três equações, né? Caso não satisfaça, né, pelo menos uma, né? Se uma for falsa, basta uma ser falsa para que aquela terna, né, não seja solução, né? Tudo bem? Vamos aqui mais um outro tipo de exemplo, né? Qual o valor de K para o qual a equação linear dada por... A equação eu coloquei aqui, x mais y mais z igual a 3k ao quadrado menos 27. Aqui no caso, o x, y e z são as variáveis, tá? E esse k é um parâmetro, é uma letra que não é variável, tá? Ele é chamado de parâmetro, né? Então, eu quero saber qual o valor de k para que essa equação linear seja homogênea, tá? Para que ela seja homogênea. Então, para que uma equação, sabemos que uma equação linear é dita homogênea, para que ela seja homogênea, o termo independente da equação tem que for igual a zero, ou seja, esse termo aqui, 3k ao quadrado menos 27, a gente tem que fazer uma imposição, ou seja, tem que torná-lo igual a zero, né? Ok? Então, se ele for igual a zero,
Aí eu vou igualar aqui a zero e eu vou resolver essa equação. Então, passando 27 por segundo membro, ele faz positivo, ficou 3k ao quadrado mais 27. Isolando o k ao quadrado, fica k ao quadrado igual a 27, está multiplicando, vem dividindo por 3. Ficou k ao quadrado igual a 27 por 3, dá 9. Então, como aqui eu tenho uma potência e eu tenho uma equação, vai ficar k igual a mais ou menos a raiz de 9. E a raiz de 9 vai ser 3, né? Então, vai ficar mais ou menos 3, tá bom? Então, o k é igual a menos 3 ou o k é igual a 3. Então, para que esse sistema, para que essa equação seja homogênea, né, o k assume dois valores, ou o k é menos 3 ou o k é igual a 3. Bons estudos a todos.